Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E hoje temos uma tag. Já tinha um tempo que eu não fazia nenhuma tag aqui e eu tava com saudade de fazer esses vídeos aqui. E eu sei que vocês gostam muito deles, só ver a quantidade de likes e views que esses vídeos costumam pegar aqui no canal. E a tag de hoje se chama Um País, Um Livro. É uma tag que a gente vai tentar associar lugares a obras literárias. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Perguntinha número 1 da nossa tag: um livro que se passa em um país que você nunca esteve. E para responder isso eu vou falar Os Leões da Sicília, que se passa na Itália. País que eu tenho muita vontade de conhecer, mas infelizmente ainda não tive a oportunidade. Isso aqui é uma ficção histórica, e eu acredito que seja uma ficção histórica, um romance histórico, que vai contar sobre uma das famílias mais importantes da história da Itália, uma parada meio mafiosa, alguma coisa assim. Eu tô bem afim de ler esse livro, mas se passa em um país no qual eu nunca estive. Perguntinha número 2, um livro que despertou a sua vontade de visitar um país que você antigamente não tinha interesse. E eu vou dar uma roubadinha aqui que eu vou responder com um quadrinho, que é Vlad Drácula. Essa aqui é uma ficção histórica, mais uma aqui, uma segunda em seguida, que conta sobre Vlad Tepes III, que foi um grande líder romeno e que ele foi a grande inspiração para o Bram Stoker criar o monstro Drácula, o vampiro, né? Só que aqui a gente acompanha todas as investidas militares e os conflitos que existiam na região ali da Transilvânia e da Romênia na época. Eu fiquei muito interessado de ir lá e conhecer esses locais, então a resposta aqui é Vlad Drácula, que me despertou vontade de conhecer a Romênia. Perguntinha número 3, um livro que se passa em um país que você já esteve. Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de visitar tantos países assim, mas tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos. E vou colocar aqui Joyland para responder esta pergunta da tag. Esse aqui é um livro que se passa nos Estados Unidos e é um dos meus livros favoritos de toda a vida. Eu não vou me aprofundar muito sobre isso daqui, porque eu já fiz um vídeo só sobre ele aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima para vocês poderem conferir também. Item número 4 da tag, um livro que se passa em um país gelado. E eu vou colocar aqui um livro interessantíssimo, numa edição belíssima, que é Nas Montanhas da Loucura, que é um conto do H.P. Lovecraft, mas que se passa na Antártida. Mais gelado que isso não dá pra ficar, né? E essa aqui é uma história de terror extremamente envolvente. Nessa edição aqui, que é belíssima, ela é cheia de ilustrações maravilhosas. Se não me engano, talvez um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui na minha coleção. E vale muito a pena conferir. E H.P. Lovecraft é um cara que acho que vale a pena todo mundo conhecer, né? Um dos grandes nomes do terror cósmico. Na verdade, o maior nome do terror cósmico. E ele é referenciado em obras de ficção até hoje. Ele tem grandes influências em várias outras obras, sendo jogos, livros, filmes. Então, um cara é realmente um grande ícone da literatura. Quinta pergunta, um livro que se passa num país tropical. E só para não colocar qualquer livro nacional aqui, eu vou colocar um livro internacional, mas que se passa no Brasil, que é The Wager. Esse livro aqui é uma história incrível, uma história real que aconteceu, de um navio inglês que estava perseguindo um navio espanhol, só que acabou naufragando no Brasil. E essa aqui é uma história que rola traição, rola motim, várias viradas de mesa. É um livro extremamente interessante que acontece aqui no nosso grande país. Ele também tem algumas passagens ali na Patagônia, ali no sul da Argentina, um pouco no Chile, mas o grosso mesmo da história se passa no Brasil. Infelizmente, esse livro aqui não está localizado para português. Eu ganhei ele bem recentemente de um grande amigo meu, o Olavo, que esteve nos Estados Unidos e me trouxe de presente. E eu estou ansiosíssimo para ler essa história daqui. E é um livro um pouco diferente, um livro que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, que possa ter despertado interesse agora e que se encaixa perfeitamente na resposta desse item da tag. Sexta perguntinha, um livro que te deu ainda mais vontade de visitar um país que você já queria. E eu vou colocar aqui Os Senhores do Norte, do Bernard Cornwell. Mas aqui dá para colocar toda a crônica saxônica para responder essa tag, mas peguei mais especificamente Senhores do Norte porque foi o meu favorito até agora. E desde que eu li as Crônicas de Arthur, eu tô louco para conhecer a Inglaterra.
Eu sempre quis conhecer a Inglaterra, mas como qualquer outra pessoa, é um país, uma história interessante, uma cultura interessante. Mas depois que eu li as Crônicas de Arthur, eu fiquei com muita vontade de ir lá conhecer os locais das passagens dos livros, onde ocorreram as guerras e os conflitos, onde Arthur supostamente teria passado. E esse desejo só se intensificou aqui com as Crônicas Saxônicas, que de certa forma tem um teor menos mitológico do que as Crônicas de Arthur. Então vários locais que estão aqui no livro ainda tem ruínas deles lá até hoje. E os personagens listados aqui fazem parte da história da Inglaterra, como o Alfredo de Wessex, por exemplo, que foi um dos maiores líderes da Inglaterra de todos os tempos, que até hoje é lembrado pela história através de castelos, museus, capelas, catedrais, todas não, mas muitas delas que ainda estão em pé até hoje. Então eu quero muito lá conhecer um pouco mais da história da Inglaterra e me aprofundar um pouco mais sobre esses personagens e por esse grande personagem que é a Inglaterra, que permeia toda a Crônica Saxônica. Item número 7 da nossa tag, um livro que tem um personagem que faz uma road trip. Road trip aqui eu tô pegando no sentido mais literal, que é de personagens saindo de ponto A até o ponto B. E eu me foquei aqui no mundo real, porque na fantasia tem um monte, né? Pra gente pegar, por exemplo, o Senhor dos Anéis. Mas pegando aqui sobre o nosso mundo real, eu vou colocar Marco Polo. Esse aqui é o número 1 da trilogia, que se chama A Caravana de Veneza. E nesse livro daqui, o Marco Polo ele sai de Veneza, junto com o pai dele, até chegar lá na China, na corte do Kublai Khan. E essa viagem é muito interessante, ele passa por diversos outros lugares, e é realmente um livro sobre a trajetória que ele passa. E o Marco Polo, ele é um personagem interessantíssimo. Eu adorei esse livro daqui. Eu demorei muito tempo para adquirir o volume 2, que é um volume extremamente esgotado. Essa trilogia, que ela é bem difícil de achar. Então até hoje eu só fiz a leitura do número 1, mas em breve vou pegar para reler o 1 e dar sequência nos outros 2 volumes da trilogia. Mas é fantástico. E o Marco Polo, ele é aquele personagem que muita gente acha que ele existiu, tem gente que acha que ele não existiu. Ele é uma figura meio mitológica, né, do nosso mundo, mas que divide opiniões. E é muito interessante, ele é um personagem fantástico, tanto na história quanto nesse livro daqui. Vale a pena conferir, é uma baita road trip e responde perfeitamente nossa tag. Penúltima pergunta da nossa tag, um livro que se passa inteiro, ou quase em sua toda a maioria, dentro de um carro, trem ou navio. E eu vou responder com Fernão de Magalhães. Essa aqui, mais uma ficção histórica nesse vídeo daqui, que se passa toda dentro de um navio. E esse livro aqui conta a história da primeira grande circunnavegação em torno da Terra, ou seja, a primeira viagem ao redor do globo. E sobre o cara que fez o primeiro mapa mundi. E esse livro aqui é fantástico. Ele é cheio de reviravoltas, personagens interessantíssimos e dá um grande panorama sobre a história do nosso mundo mesmo. Fernão de Magalhães, ele era um português, só que ele acabou sendo exilado de Portugal e então ele conseguiu financiar sua viagem através do rei da Espanha, porque ele dizia que sabia de uma passagem secreta passando pelas Américas para chegar até na Ásia. E essa passagem realmente existe e hoje em dia ela é batizada de o Estreito de Magalhães, fica aqui no sul da América Latina. E esse livro aqui é muito interessante, ele passa inclusive pelo Brasil, tem um momento aqui que eles param os navios nas costas brasileiras ali para descansar um pouco, eles conhecem diversas culturas diferentes e tem muita intriga, os personagens são fantásticos, vale muito a pena conferir esse livro, sério mesmo, gente. E a última pergunta da tag é um livro que se passa em um local que você gostaria de estar agora. E um local que eu gostaria de estar agora, sem sombra de dúvida, seria o Japão. É um país que me desperta incrível curiosidade, tanto pela cultura, tanto pela minha própria criação mesmo, crescendo lendo muitos mangás, vendo muitos animes, jogando vários jogos que se passam no Japão. Isso acabou juntando e despertando meu interesse por esse país rico pra caramba em cultura. Inclusive, eu gostaria muito de fazer uma viagem pra lá, podendo demorar bastante tempo, conhecendo vários locais e visitando os lugares dos meus jogos favoritos, como Persona 5 e Yakuza, que se passam no Japão e não só em uma cidade específica, mas em vários locais. Então eu quero muito conhecer esses lugares que ambientaram esses jogos, que me trouxeram muita alegria durante a vida. Então, para exemplificar aqui a perguntinha da tag, eu vou colocar
Após o Anoitecer, do Haruki Murakami. É um livro que se passa em Tóquio e é um livro muito interessante, muito bacana mesmo. Ele acompanha alguns personagens diferentes, tem uma intriga, tem um mistério que eu não posso falar muito sobre ele, porque senão eu vou acabar entregando muita coisa. Mas, sério mesmo, eu acho que é um livro fantástico. Eu só não acho que seja a melhor porta de entrada para ler Haruki Murakami de todas, porque eu acho que Homens Sem Mulheres, que é de contos, acaba fazendo esse trabalho um pouco melhor. Mas esse livro aqui é fora de série mesmo e merece sua atenção. Bem, gente, essa foi a tag Um País, um Livro, um País, já esqueci o nome da tag, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o like aqui embaixo. Se não forem inscritos, não deixem de se inscrever. A gente está postando vídeo toda semana aqui no canal. E vou deixar aqui nos cards finais do vídeo a nossa playlist de tags do canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, com certeza você vai se divertir com os outros vídeos que a gente já fez por aqui. Se você se interessou por qualquer livro que eu disse daqui, vou deixar meus links da Amazon aqui embaixo para vocês poderem comprar os livros, ajudando muito o canal com isso, porque comprando através deles, vocês ajudam muito a gente com uma pequena comissão, mas sem gastar mais nada por isso. Bem, gente, o vídeo fica por aqui e até a próxima!